Como eu posso dizer, Caio, que minha mente está segundo Deus, ou minhas ilusões e fantasias, se eu não conheço Deus como experiência própria? Eu vivo de chupar dos outros que me pareçam sinceros segundo suas próprias experiências. Uns dão testemunhos de uma coisa e outros de outra. Outros dizem outra. É o reino da subjetividade. E assim vai. E não é porque sejam sinceros que a sinceridade não tem o poder de transformar nada em verdade. Como é que é a frase, cara? A sinceridade não tem o poder de transformar nada em verdade. Você pode ser sinceramente enganado, sinceramente equivocado, seguindo gente sinceramente perdida. E é assim que acontecem as seitas sinceras, onde a gente realmente não pode dizer que eles são os insinceros nem os hipócritas, mas está todo mundo doido na sua sinceridade. Então eu não tenho esperança para você, nem me ouvindo aqui não vai ajudar não. Tem não, cara? Não, porque eu não peço para ninguém trocar o Novo Testamento por mim, jamais pedirei. Eu atrapalho o Novo Testamento. Eu fico aqui tentando ajudar as pessoas a entenderem o Novo Testamento até a hora em que elas entendem aquilo que eu preguei ontem de novo, lá em Bereia, Jesus, a chave hermenêutica. Sim. E aí elas começam a entender a palavra por elas mesmas. Aí tudo que eu vejo aqui, elas passam a ver também. Não conseguem nunca mais não ver, sem terem lido nenhum manual de nada. Não é isso fascinante? Você só dá a elas uma mudança de paradigma. Leia a partir de Jesus tudo. Primeiro leia os evangelhos para saber como Jesus era. Suas ações, atos, gestos, relações. Aprenda também o significado de quem é o fariseu, o saduceu, o escriba, a autoridade do templo, o coletor de impostos, quem era a meretriz, quem era o samaritano. Essas figuras pivotais aqui, ele tem que saber o significado na época. O centurião romano. Se ele entender esses significados e vir como é que Jesus trata essas pessoas no ambiente dos preconceitos que havia em Israel, ele vai saber como Jesus era. A partir daí, ele vai ler o que Jesus disse a partir de como Jesus era. Então ele vai entender cada palavra de Jesus, sabendo que Jesus não era esquizofrênico, ele é o verbo encarnado, portanto, cada coisa que ele disse equivalia às coisas que ele vivia. E a partir daí ele vai ler tudo mais, a partir de Jesus. Vai ler para trás, vai ver que tem um monte de coisas que passaram, porque Jesus cumpriu todas. Tem aquelas outras que, como profecia, projetam luz sobre o futuro relacionado a Jesus como Messias de Deus entre os homens. E vai poder ler o todo do Novo Testamento, tendo Jesus como essa chave de interpretação. Aí, meu amigo, a vida dele está feita. Ainda que ele não ouça nunca mais ninguém. Nunca mais ninguém. Agora, sem isso, não adianta ele sair daqui, ele me ouve, ele vai ali, ele ouve fulano de tal, aí ele muda para o outro lá, ele vai ouvindo os sinceros, que ele acha rol dos sinceros. Sinceros e enganados. É cheio de sincero e enganado. Ontem eu passei aqui pregando lá em Bereia, 1 hora, convidando todo mundo a conferir na palavra e não num polígrafo, para ver se o cara passa no teste do polígrafo. Se está falando a verdade sinceramente sobre a vida dele. E tem mais. Você disse que se baseia nas experiências pessoais dos sinceros que você está fazendo, subjetividades e sincerismos se transformarem em revelações divinas para a sua vida. O que você está dizendo é que se houver sinceridade, há revelação. E isso é equívoco. Deixe para lá. Tem muita gente boa dizendo besteira, besteira, besteira. Eu jamais direi nada, porque o cara é sincero. A menos que ele venha dizer que Jesus não é quem Jesus é. Aí ele pode ser meu pai, eu vou enfrentá-lo. Nominalmente, se ele escrever publicamente. Se ele fizer particularmente, eu vou falar com ele. Mas se for público, eu vou enfrentá-lo.
Se ele quiser falsificar o Evangelho, pode ser sincero como for. Agora, tem um monte de gente sincera falando besteiras menores que eu nem quero saber. Não é contra mim, Jesus disse, já está em meu favor. E não está falsificando o Evangelho, só está falando bobagens, tolice de criança, quando ele já podia ter crescido e está noutra. Deixa para lá. Sinceramente. Mas não tenho esperança para você se você continuar na chupeta, ao invés de receber a carga própria, água destilada do Evangelho nessas baterias, para você ter o dínamos do Espírito carregando de vida o seu ser. Sem que seja assim, meu amigo, você vai ficar sempre claudicante, como a maioria está, indo de mover em mover, de igreja em igreja, de pregador em pregador, de canal do YouTube em canal do YouTube, nunca crescendo na palavra, porque não tem a referência, não tem a pedra de esquina, não tem pelo que medir, fica só no sincericidismo, seguindo sincero e honestamente os sinceros, que você não consegue entender como que com tanta sinceridade não entendem-se entre si mesmos. Porque é simples. Nenhuma sinceridade traz consigo comprovação da verdade de Deus. Traz apenas a expressão espontânea, sincera, do que o indivíduo pensa que seja a verdade e diz com franqueza, mas não passa disso. É só em Jesus, conhecido no Evangelho, que eu tenho essa referência. Fora dele, qualquer coisa que você faça é perda de tempo para sempre, sem esperança para você. Nunca crescerá, nem você, nem todos os que vivem assim. E vão ficando frágeis, porque não suportam o menor choque, a menor intempérie. Se tornam claudicantes, nunca se firmam, nunca têm um caminho só, se descontinuam, não são perseverantes. E é na nossa perseverança no Evangelho que a gente ganha nossas almas, não na nossa curiosidade sobre o que estão dizendo acerca de Jesus. Que Deus ajude você a ser um homem de um fundamento só, e só em Cristo.